Que a doce paz do Cristo nos envolva agora e sempre. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma conversa, mais um dedinho de prosa. Quando eu saio lá do serviço e falo, vou lá para a federação, o pessoal fala, você vai lá dar aula? Eu falo, que aula, meu? Trocar uma ideia com o pessoal lá, um dedinho de prosa, uma conversa com amigos. Porque aqui a gente olha e não vê uma cara desconhecida. Só pessoas que conhecemos, que estudamos juntos, que trabalhamos juntos, que desenvolvemos nosso potencial juntos. Então é um prazer estar aqui e juntos vamos aqui desenvolver mais um tema do nosso curso. Um curso aqui que a gente tenta entender o Pai, entender Deus. As aulas passadas nós discutimos na aula 1 as religiões primitivas e na aula 2 as religiões orientais. Aula 1 com o Léo, aula 2 com a Edna Nobre, e trouxemos um pouco do pensamento evolutivo da humanidade, desde as épocas mais primitivas, passando pelo mundo oriental, e agora vamos falar das religiões ocidentais. Aqui, fazendo uma reflexão dos encontros passados, não vamos nem chamar de aula, vamos chamar de encontro, né? Encontro fraterno aqui para nós discutirmos sobre o entendimento de Deus. E gostaria que a nossa reflexão aqui não fosse tão teológica, e sim filosófica. Por quê? Porque nós estamos aqui buscando entender Deus, mas de forma filosófica, de acordo com cada povo, de acordo com cada entendimento, cada cultura. Então não é só teologia. Nós temos o curso de teologia, e faço o convite aqui, da nossa grade da diretoria, convido a todos a fazer teologia, porque os assuntos que aqui abordaremos, nós tratamos de forma mais específica nos cursos, mas temos que entender o teor filosófico desse assunto aí, que nós vamos estar aqui abordando, do entendimento de Deus. Porque nas religiões orientais, e depois que o primitivo começou a entender a relação com Deus, e começou a criar totens, criar deuses, nós percebemos que a relação não era de um Deus, era de deuses. Concordam? Deuses. O povo antigo, o povo primitivo tratava deuses, como também uma boa parte das culturas orientais. Esse pensamento filosófico de entender o mundo que nos cerca e nos relacionarmos não só com Deus, mas com deuses, é interessante a gente entender o motivo, por quê. E eu nunca fiz essa reflexão quando eu era católico, quando eu era jovem, né, que eu ia para a igreja, eu nunca tinha feito essa relação. Para mim sempre teve um Deus único, né? Eu era jovem, tinha 12, 13 anos, e vou ser sincero, eu ia para a igreja, ia para a missa, mas eu não tinha muita reflexão. Eu ia mais porque minha mãe obrigou, e aí eu fui, né? Fui obrigado. Quando cheguei lá, eu vi a quantidade de garotas que tinha na missa. Aí eu fui com o maior prazer na sequência. Mas eu não dava muitas reflexões filosóficas com relação a entender Deus, entender a Trindade. A gente ia por meio que obrigação. E a primeira reflexão que eu fiz com relação a deuses, não no caso de Deus, mas deuses, foi dessa frase aqui, ó. Tão correto e tão bonito. O infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sabe qual filósofo que falou isso? Qual foi o filósofo que falou isso? Foi uma banda de rock que eu adorava na época, com 12, 13 anos, Legião Urbana. É de um trecho de uma música que chama Tempo Perdido, não é? Isso me fez refletir, falei, deuses, infinito, o infinito pode ser considerado um Deus? E aí fiz reflexão, entendendo que, olha que você escuta uma música, e essa música te traz conceitos filosóficos, que eu nem imaginava na época, mas hoje eu entendo que são conceitos filosóficos, inclusive profundos,
de nós entendermos o infinito, que é um conceito matemático, entendendo que ele pode ser considerado um Deus. É similar aos primitivos, que quando via a chuva, achava que era Deus. Quando via um raio, achava que era Deus. Não é? É a relação que eles tinham com a natureza. O infinito faz parte da natureza. E aí, o Renato foi muito feliz quando ele trouxe para essa música, que me fez a reflexão, que me fez pensar com relação a deuses. É lógico que mais tarde a gente começa a entender que a gente estuda mitologia na escola, né? E a gente começa a perceber que povos entendiam deuses de diversa forma, como os egípcios, que já foi falado pela Edna, os gregos, que foi falado pelo Léo na aula passada. Então, nós percebemos que muitas culturas tinham esse pensamento filosófico de entender o que os cercavam eram deuses, e fazer essa relação. Só que aí vem um povo, que a Edna mencionou que eu teria que falar nessa nossa aula, né? Lembra que ela falou? Você vai falar do povo hebreu, não esquece deles. E é lógico que nós vamos falar deles, porque é fundamental falar desse povo. Porque qual o papel principal, analisando aí nosso entendimento de Deus, com relação ao povo hebreu? Eles trouxeram para nós o entendimento do quê? De um Deus único. Um Deus único. Perceberam? Já na antiguidade lá, tempos remotos, esse povo já demonstrou um contato com Deus, onde eles tratavam um Deus único. Só que para o povo hebreu, esse Deus, ele tinha uma relação muito pessoal com esse Deus, que era um Deus só do povo dele, né? Esse Deus não amava o povo hebreu, mas de uma certa forma repudiava os outros povos. Quando a gente vê, por exemplo, essa figura aqui, de Abraão, olha a relação que eles têm com Deus. Deus pede para ele sacrificar o próprio filho. E ele, em respeito a seu Deus, em submissão a seu Deus, o que ele faz? Ele vai imolar o filho, ele vai sacrificar o filho. Nessa tela de Caravaggio, que é linda essa tela, demonstra aí o sacrifício que Abraão iria fazer com seu filho Isaque para Deus. Só que essa cena aqui tem uma série de simbolismo. Aqui o anjo e aqui um cordeiro que estava lá no monte. Quando ele chega no monte, o cordeiro já estava lá. E aí a hora que ele vai sacrificar o filho, o anjo chega e fala: não, não faça isso. Não precisa, você já demonstrou a sua fé e sua submissão a Deus. Está vendo aquele cordeiro? Imole ele, ele que vai ser o sacrificado. Mas ele demonstra esse respeito e essa submissão a esse Deus que é único. E esse Deus, nós percebemos ao longo da cultura do povo hebreu, da história desse povo, pelos profetas, uma relação íntima com esse Deus. Um Deus que protegia eles, mas ao mesmo tempo não era um Deus para todos. Aqui, Isaque, aqui, Daniel, os profetas. Inclusive esses dois profetas são aqueles profetas que foram esculpidos por Aleijadinho. Essa foto eu que tirei mês passado, visitando aquelas igrejas lá de Ouro Preto, Congonhas, Mariana, percebendo essa cultura cristã bem interessante. E esses dois profetas foram esculpidos por Aleijadinho. E aí traz uma outra reflexão. Essa aula nossa aqui vai ser repleta de reflexões filosóficas. E aí fica o convite. Quem não fez filosofia ainda? Façam, matriculem-se. Nós vamos estar aí com os cursos, e tudo que a gente vai pincelar hoje aqui, nessas nossas reflexões, que vão ser teoricamente superficiais pelo tempo, nós fazemos reflexões profundas no curso. Então fica o convite, que nós percebemos que quer entender doutrina espírita? Entenda filosofia.
não só a filosofia espírita, mas a filosofia universal, para entender quem somos, qual o nosso papel na sociedade, como que nosso papel no universo, como seres universais, da família universal. Então, quando nós fazemos essas reflexões, nós ampliamos o nosso papel como seres sociais, como seres universais. E aí fica o convite de trabalharmos essa nossa filosofia. Mas aqui é interessante perceber que Aleijadinho esculpe esses dois profetas, mas ele não era hebreu. E nós aqui não somos também do povo hebreu, mas nós estudamos o Antigo Testamento. E de uma certa forma ele se tornou referência para nós. Por qual motivo? Para entender melhor os conceitos de Jesus, a ideologia do Cristo, necessariamente nós temos que nos reportar ao Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus vem dessa cultura, ele é do povo hebreu. E em momento algum ele descarta e faz um corte com essa cultura. Ele resgata todo momento os profetas, todo momento ele resgata os salmos, os profetas, essa cultura do povo hebreu. Então nós acabamos, mesmo não sendo deste povo, nós adquirimos essa cultura, porque ela vem junto com a cultura cristã. É interessante nós fazermos essa reflexão e mais para frente a gente vai discutir mais ainda esse conceito. Mas aqui, esses três personagens que foram fundamentais na estrutura do entendimento do Deus único, desse Deus que era próximo do povo hebreu e hostilizava outros povos, que eram os povos que estavam em conflito com os hebreus. Um exemplo típico é quando nós pegamos o exemplo de Elias. Elias, confrontando outro povo que cultuava o Deus Baal, Elias confronta eles e fala assim: monte duas piras, que nós vamos pedir. Eu peço para o meu Deus botar fogo nessa pira e você pede para o seu Deus Baal colocar fogo na outra pira. Aqui queimar é o verdadeiro Deus, que é o Todo-Poderoso. E ele pede para os sacerdotes começarem. Os sacerdotes tentam, pedem, ficam o dia inteiro orando, e a pira deles não acende. Aí de marra, ele faz o quê? Ele chega e fala: joga água na minha pira agora. Pode jogar água. E eles jogam água. Ele fala: agora eu vou fazer ela queimar. E ela queima. Ela queima. E aí ele pede para os sacerdotes serem sacrificados. Olha que relação que esse povo tinha com Deus, íntima, mas o Deus deles, não o Deus para todos. E nesse contexto, avançando aí na cultura hebraica, nós entramos no Moisés, que tem um papel fundamental nessa história do povo hebreu. Ele é responsável por retirar o povo hebreu do jugo do povo egípcio e trazer toda uma ordem para esse povo através dos 10 mandamentos e através de todos os escritos que ele faz do Pentateuco, do livro sagrado do povo hebreu. Aqui ele traz os 10 mandamentos, e aqui é interessante a gente perceber também uma reflexão à parte aqui. O que nós percebemos aqui nessa figura de Moisés, trazida por Michelangelo? Moisés apresenta o que aqui? Cornos, chifres, né? E tem alguns estudos que demonstram que esses chifres que foi colocado em Moisés esculpe de acordo com uma tradução equivocada que foi colocada na Bíblia. São Jerônimo, quando estava traduzindo esse trecho da Bíblia, ele verifica e fala que Moisés estava vindo com os mandamentos, com as tábuas, e do rosto dele resplandecia raios. O rosto dele estava iluminado. Só que raios, a palavra é carã, e tem muita simbiose, é muito similar a querem, que significa cornos. E na tradução ele coloca
cornos. E Michelangelo faz essa estátua de Moisés com esses chifres. É simplesmente uma relação aí dos equívocos que podem ocorrer nas traduções. Mas aqui, o importante é a gente entender que Moisés traz os mandamentos. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Está em Deuteronômios. E viu Deus tudo quanto tinha feito, quando Deus criou, que está escrito na Gênesis por Moisés. E eis que era muito bom. Quando Deus cria o mundo, Ele acha muito bom. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, dos profetas. E Moisés encobriu seu rosto, porque ele temeu olhar a Deus. Olha como o povo hebreu tem essa relação íntima com Deus. Um Deus único, mas um Deus severo, um Deus que pune, um Deus que ele tem uma relação íntima de conversa com o povo hebreu, mas não tem uma relação tão próxima com outros povos. Mas aí vem o Messias, o Mexiá, Jesus. E Jesus traz um Deus diferente de Moisés? Traz. Qual é a diferença do Deus de Jesus para o Deus de Moisés? O Deus de Jesus, Ele é um Deus que nós podemos chamar de Pai. E melhor, é um Pai nosso, de todos. Ele não faz diferença, Ele não faz distinção. Jesus traz um Deus para todos, todos, não só para o povo hebreu, para todos. E Ele pede para nós orarmos desse jeito: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mas nos convida a chamar o Deus de Pai. Paizão, próximo, íntimo, mas para todos. Por quê? Jesus traz esse conceito baseado na sua autoridade moral e baseado na lei do amor. Como está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o amor resume toda a doutrina de Jesus, toda a doutrina do Cristo, porque é o sentimento por excelência. Então é natural que o Deus que Jesus traz, que é o mesmo Deus do povo hebreu, mas Ele traz de forma mais amorosa, mais acolhedora, uma forma mais desenvolvida de entender esse Deus que o povo hebreu a princípio achava que era só dele. Mas vem Jesus, também do mesmo seio dessa nação, mas fala que o Deus é para todos. É um Deus Pai. E Ele se coloca também na condição de filho. Só que os conceitos que o mestre trouxeram, em determinado momento começaram a ocorrer divergência entre as pessoas que o entenderam. É muito interessante porque nós, dessa era contemporânea, nós temos alguma sensação que o cristianismo primitivo ele era bom, ele era puro, ele tinha a essência do Cristo. Lá o cristianismo era muito puro, porque Jesus estava próximo, ele tinha acabado de desencarnar e todos entendiam o seu ensinamento de forma pura. Aí tem uma reflexão que nós vamos fazer aqui em breve, que não era tão simples assim entender os ensinamentos de Jesus. E não tinha essa pureza doutrinária que muitos de nós pensamos que naquela época teria. Mas o mestre, ele, vindo do povo hebreu, e era o Mexiá, não conhecido pelo... Não definiram ele, o povo hebreu não aceitou ele como Messias, mas ele trouxe esse conceito do Deus Pai. E aqui, neste quadro, o que nós percebemos aqui? O momento quando ele se junta com os apóstolos, agora já se preparando para serem apóstolos. Os discípulos, que o mestre chega para eles e fala: em breve estou partindo, e vocês vão ter que dar conta agora. Vocês que vão levar meu ensinamento. Vocês que vão dar sequência no que eu trouxe. Desse Deus Pai, do amar ao próximo como a ti mesmo,
independente de quem seja esse próximo. Toda essa cultura que o mestre traz, ele explica aqui para eles. E esse momento aqui, essa ceia, que fica conhecida como a Santa Ceia, né? Que momento que é que ocorre essa conversa com os discípulos? Numa comemoração de Páscoa. Que para o povo hebreu, eles chamam de Pessá. E o que vem a ser o Pessá? Nós comemoramos a Páscoa como a ressurreição, né? Porque é do povo da cultura católica, a ressurreição do Cristo. Só que a Páscoa é comemorada pelo povo hebreu muito antes de Jesus encarnar aqui nesta terra. 1.200 anos antes de Jesus, o povo hebreu já comemorava o Pessá. O Pessá era a comemoração da libertação, do caminhar do povo hebreu, indo em direção à terra prometida. Porque eles foram libertos, e naquela época, Moisés pede para o faraó libertar o povo, porque senão vinham as pragas, senão Deus ia jogar as pragas no povo hebreu, no povo egípcio, e ele não aceita, ele não liberta. E aí, Moisés recebe a informação que ele deveria pintar as portas, a parte superior das portas, com sangue de um cordeiro imolado, porque o anjo da morte iria pular as casas que estavam com esse sangue na parte superior da porta. E ele faz isso. Então esse Pessá é a comemoração do pular. E os filhos do povo egípcio foram sacrificados, foram mortos, porque Deus acaba matando o filho do povo egípcio, e nesse temor, o faraó liberta o povo. E esse caminhar, eles comemoram, a partir dessa época, esse Pessá, que é a Páscoa, para o povo hebreu, que é a Páscoa. Olha como nós nem percebemos, mas nós comemoramos várias celebrações do povo hebreu, cultura do povo hebreu, misturada com uma mística, com o envolvimento do pensamento associado à cultura cristã. E nesse envolvimento nós comemoramos Natal, Páscoa e etc. Porque aí se torna uma cultura cristã, do catolicismo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas nós vamos chegar lá. Aqui tem a formação dos homens que vão levar o cristianismo e vão formar as primeiras igrejas. As primeiras igrejas. Quando o mestre desencarna, eles têm a missão de formar as primeiras igrejas. E qual a definição de igreja? Igreja significa nada mais, nada menos do que uma reunião entre as pessoas. Quando nós temos o pensamento igreja, nós logo lembramos de templos, né? Coisas grandes assim. Mas não. A igreja da época era um encontro com as pessoas que pensavam da mesma forma e se reuniam para conversar a respeito de determinado assunto. Do grego ecclesias. E essas igrejas, no começo não foi fácil para construí-las. Por quê? As pessoas que começaram a aceitar o cristianismo, as pessoas que começaram a aceitar o Cristo como referência, elas tinham contato com os escritos sagrados, que os apóstolos já começavam a divulgar o cristianismo. Mas naquela época, o povo que estava na região tinha várias culturas, várias línguas, e era difícil relacionar o entendimento do cristianismo, como o mestre trouxe, e trazer com culturas que estavam envolvidas lá do povo grego, do povo do Império Romano e de outras nações que chegavam. E quando tinham contato com os apóstolos, falavam: gostei desse Cristo, gostei do Deus que ele trouxe, vou começar a seguir, vou ser cristão. Só que vocês acham que dá para simplesmente retirar aquela veste de grego, onde você cultuava vários deuses, e de repente você assumir
uma veste cristã e assumir um Deus único de um dia para o outro? Não é simples, porque está envolvendo cultura, está envolvendo antropologia aí de valores culturais. Então a pessoa aceita esse Deus que o Cristo trouxe, mas ele mescla com valores dele. E as igrejas que se começam a construir, serem construídas na terceira, quarta década, né, assim que Jesus desencarna, logo quando ele desencarna, começam a se formar as igrejas, elas têm pensamentos distintos. Por quê? Era uma confusão na época. Os escritos sagrados foram escritos em grego. Se nós pegarmos os evangelhos, eles estão em grego. Só que o povo falava aramaico. Por que falava aramaico? 400, 500 anos antes do Cristo, antes de Jesus, o povo hebreu foi escravizado pelos babilônios. E eles aprenderam a falar aramaico. Passa-se 200, 300 anos, aí eles retornam, eles conseguem a liberdade, mas imagina um povo que fica 300 anos falando a mesma língua. Eles aprenderam, as culturas, as gerações que se passaram, aprenderam a falar aramaico. Eles já nem falavam direito a língua hebraica, que ela ficou estritamente para a parte escrita. Nesse contexto nós temos a língua grega, o aramaico e o hebraico. Sem contar que nós estávamos numa região que era Império Romano. Se falava o quê? O latim. Então olha a confusão na época de Jesus e pós-Jesus. Se falava latim, grego, que era o inglês da época, todo mundo que vinha de fora para se comunicar falava o grego. Se falava aramaico, o povo hebreu, e também tinha os escritos sagrados que eram deles, que eram em hebraico. Olha a confusão. E nesse contexto vai se construindo as igrejas. Vai se construindo esse pensamento cristão, esse entendimento de um Deus que agora é diferente do Deus do povo hebreu. É o mesmo Deus, mas um pensamento diferente. Pegando um pouco da história dessa época, ano 33, desencarne do mestre. E aí começam a ocorrer as perseguições. Ano 54, o cristianismo começa a crescer muito. Nero, imperador, se incomoda e começa a desenvolver perseguições do povo cristão, das comunidades cristãs. No ano 70, ocorre um incêndio em Roma, e a culpa cai nos cristãos. Naquela época era normal a perseguição dos cristãos. Quem assistiu o filme de Paulo, que passou no cinema? Lembra o começo do filme, quando chega Lucas? Lucas chega escondido, com aquele manto, né? Lucas, para quem não sabe, era discípulo de Paulo. E Lucas entra numa comunidade cristã escondido, e aquela cena, logo no começo do filme, ele entrando numa rua, que ela estava sendo iluminada por tochas. E essas tochas eram corpos de cristãos. Os cristãos eram utilizados como tocha humana, porque eram perseguidos e eram assassinados cruelmente. As perseguições continuaram. Em 84, o imperador era Domiciano, e aqui começa a criar, nesse contexto aqui, a formação das igrejas, e nós estávamos aqui numa cultura helenista. E era muito normal, por exemplo, aqui nós temos o Deus, e esse Deus chama Esculápio. Nós percebemos que até hoje, essa imagem de Esculápio ainda continua no nosso dia a dia. Quem fez medicina e quem conhece o símbolo da medicina, ele usa esse símbolo aqui, ó, daquela cobra em torno de um bastão, que é o símbolo da medicina, que vem do deus Esculápio. E era muito normal para essa cultura helenística cultuar Esculápio. Então, ele entendia o Cristo, aceitava o Cristo, só que quando ele precisava de alguma cura, o que ele fazia? Se reportava para Esculápio. Então eles tinham essa mescla de valores. Tanto que o apóstolo João,
quando está preso em Patmos e recebe as informações para escrever o Apocalipse, um dos objetivos da escrita do Apocalipse é cartas destinadas às igrejas. Éfeso, Tiatira. Com qual objetivo? Cuidado, vocês estão se corrompendo. Era direto. A gente fala que o Apocalipse é coisa do futuro. Lá tem previsões, sim, mas também tem informações diretas para as igrejas da época. Tomem cuidado. Vocês estão cultuando o Deus Baal, aquele Deus que Elias, naquela época, desafiou os sacerdotes e a pira dele acendeu. Só que mesmo assim essa cultura do Deus Baal continua. E ainda tem essa mescla. Tomem cuidado, vocês estão cultuando deuses, vocês estão fazendo coisas equivocadas. Vamos manter a pureza. E João traz em suas cartas no Apocalipse, em seus escritos no Apocalipse, para uma advertência das igrejas da época. Mesmo assim, as igrejas continuam, o cristianismo se fortalece, e no ano 313, o imperador Constantino, ele legaliza o cristianismo. Ele percebe a força do cristianismo, e ele legaliza essa religião. E no ano 390, o imperador Teodósio, ele oficializa essa religião como a religião do império. Então ela no ano 313, existem os concílios, e nesses concílios existe a legalização do cristianismo, ele se torna uma religião que pode ser desenvolvida, não será mais perseguida, e no ano 390 ele se torna oficial. Quem for do Império Romano vai ser cristão, e aí ela se torna a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja, e se torna uma ideologia cristã. Ela começa a criar uma ideologia cristã, mas não era fácil ainda, porque ela precisava conquistar as comunidades que eram formadas por pessoas do Império Romano, pessoas do povo grego, pessoas que vinham de outras áreas, de outras regiões, que, por exemplo, o povo grego era um povo intelectualizado, era um povo que tinha como base a sua filosofia. Os alunos de filosofia aí já estão balançando a cabeça falando sim, né? O Lauro já falou verdade, a professora mestra aqui de filosofia também concordando. Por quê? Eles tinham os conceitos de Sócrates, de Platão, Parmênides, e a lista é grande, né? Então, e aí eles tinham dificuldade de aceitar esse Deus cristão. E é o que precisou para que tivesse o convencimento, por exemplo, desse povo grego, para aceitar esse Deus do cristianismo. Precisou-se criar uma ideologia cristã. E essa ideologia veio com os padres da patrística. E aqui nós vamos falar especificamente de um deles. Pelo tempo, nós poderíamos falar de vários que teve, mas aqui vamos mencionar um, que é um personagem principal da patrística aí, que é Santo Agostinho, ou, para outros, Agostinho de Hipona. Agostinho traz conceitos interessantes aqui para a época da era patrística. Ele foi um dos principais influentes aqui do desenvolvimento da filosofia ocidental. Essa filosofia que na época era desenvolvida dentro da igreja. Dentro da igreja. E a nossa discussão aqui vai ser basicamente essa, porque nós estamos aqui falando de filosofia. E essa filosofia, nós vamos demonstrar aqui, e esse é o nosso foco principal, demonstrar esse desenvolvimento da filosofia, que ora começa lá com esses pensadores na igreja, no seio da igreja, mas em determinado momento, ele desenvolve para um lado mais racional, analisado pelo lado mais científico, porque a humanidade vai evoluindo e vai abrindo campos para novos pensamentos, que nós já vamos discutir já já. Obras principais aqui, para criar, Santo Agostinho fez diversas, Agostinho de Hipona, fez diversas obras. Aqui vamos mencionar duas, que é A Cidade de Deus e Confissões, aqui onde ele traz conceitos para explicar
de forma racional esse Deus, para esse povo que precisava dessa explicação racional, e o Confissões, onde ele explica como ele acaba se tornando católico. Qual o problema central da filosofia medieval? Uma boa questão para nós. Aqui, um dos problemas principais aqui dessa filosofia é a relação entre fé e razão. Fé e razão. Por esse motivo, Santo Agostinho, para poder explicar seus conceitos para esse povo que precisava dessa cultura filosófica, ele se utiliza do pensamento de um grande filósofo da antiguidade, que é Platão. Ele se utiliza do pensamento platônico, do mundo das ideias. Esse exemplo é bem interessante, porque Platão apontando para o céu, apontando para cima, o mundo das ideias, e onde ele questiona, onde ele faz todo o seu questionamento filosófico, baseado nos pensamentos de Platão, onde Platão faz a divisão entre o sensível, que é o que a gente está aqui, e o mundo inteligível, mundo das ideias. Aí, Santo Agostinho menciona que Platão chegou até as portas do céu, mas não adentrou, pois estava atolado no próprio orgulho racional. Ele concorda plenamente com o pensamento de Platão, só que para ele faltou um pouquinho para Platão expandir o seu conceito, no conceito de Santo Agostinho. E para ele faltou a fé, porque, como ele mesmo menciona, a fé precede a razão. A fé precede a razão. Como ele menciona, creio para entender e entendo para crer. O argumento para provar a existência de Deus é verificado da necessidade da imutabilidade dos nossos conhecimentos. Aqui ele começa a trazer de forma racional esse entendimento de Deus. Na mente divina existem as razões eternas, as ideias imutáveis de toda a realidade contingente. Deus seria, portanto, a garantia da verdade e da possibilidade do conhecimento. A verdade não poderia se fundamentar no ser humano, que é um ser mutável e imperfeito. Então essa ideia que nós temos de perfeição, de imutabilidade, ela não pode vir de um ser que é mutável e imperfeito. Essa ideia teria que vir da onde? De Deus. Mas sendo imperfeito e limitado, como poderia o ser humano alcançar o conhecimento perfeito da verdade? Aí ele traz um conceito fundamental, que é o conceito onde ele vai embasar o entendimento para explicar Deus, que é a teoria da iluminação divina. O que vem a ser essa teoria da iluminação divina? Agostinho traz que a alma humana traz em si, da alma, o conhecimento da verdade. Porém, necessita da luz divina para torná-la inteligível. Repararam que a reflexão, o raciocínio filosófico que ele traz aqui, é que todos nós temos essa potencialidade. Só que para ela se fortalecer, para ela tomar esse conhecimento da verdade, nós precisamos nos ligar a Deus, nós precisamos dessa luz divina. O conhecimento verdadeiro será o resultado da iluminação divina, que permitiria ao ser humano a contemplação das ideias e das formas. Interessante esse pensamento dele. Ele traz conceitos de Platão, conceitos do mundo das ideias, desse mundo que fica num plano fora do nosso sensível, fica nas ideias, do pensamento, demonstrando que nós, para entendermos essa verdade, entendermos tudo que nos cerca, nós precisamos necessariamente de Deus. E aí ele traz essa importância de Deus em nossas vidas. É interessante entender que para a época, para essa cultura que estava se formando na religião católica, o ser humano é um pecador. O ser humano
vive naquela dualidade entre bem e o mal, não é? Então ele traz essa carga de peso para o ser humano, para as pessoas que estão vivenciando essa filosofia. Precisa de Deus, você precisa procurar Deus. Para você ser uma pessoa iluminada, nós somos pecadores. Nós precisamos da igreja, desses conceitos e para atingir Deus. Porque nós somos seres falhos, nós somos seres pecadores. Nós vivemos nessa dualidade entre bem e o mal. Por isso que ele precisou criar toda essa cultura, todo esse embasamento que foi desenvolvido pelos padres da época. Essa cultura para poder responder perguntas como essa. De vez em quando dá uma travadinha aqui. Como é que pode haver 3 pessoas distintas? Pai, Filho e Espírito Santo. Em o mesmo e único Deus. A Trindade é algo dificílimo de entender, né? Entender Deus, esse Deus, que a igreja entende Ele como Deus, mas Jesus também foi considerado Deus. Não somente Filho de Deus, mas Deus encarnado. E Ele é Deus. E ainda tem o conceito aqui de Espírito Santo. Então se gera essa trindade. Como explicar isso para alguém que quer de uma forma mais racional, de uma forma mais prática, explicar a trindade? Como explicar, por exemplo, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Imagina chegar alguém para um padre, na época da patrística, e pergunta: o que Deus fazia antes de Ele criar o mundo? Você tem que criar bases para responder para essa pessoa, para esse ser que vem com questionamentos. Ele quer entender Deus, ele quer aceitar seu Deus, mas você precisa ser racional. Então, Agostinho traz uma forma racional de explicar Deus, de entender Deus. E aí o que ele explica aqui com o que Deus fazia antes de criar o mundo? Antes de criar o mundo, não existia antes, pois o tempo também foi criado por Deus. Deus criou tudo, até o tempo. Então, se Ele criou o tempo, o antes não existia. Olha que sacada, que resposta inteligente, racional, mas está no mundo das ideias, está no mundo do raciocínio. Com relação aos 3, a trindade, tem uma passagem da vida de Santo Agostinho, que ele estava andando no mar, e ele encontra um jovem, fazendo um buraco na areia, e jogando água naquele buraco. E aí Agostinho naquela reflexão, ele pergunta: jovem, o que estás fazendo? O jovem responde sabiamente para ele: estou colocando toda a água do oceano dentro desse buraco. E naquele momento ele teve um insight, ele teve uma reflexão filosófica. Alguns textos falam que ele teve uma mensagem de um anjo que falou para ele deste modo: em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco, na areia, do que a inteligência humana compreender a Santíssima Trindade. Realmente não é simples entender a Santíssima Trindade. Ela foi construída na época do concílio, com qual objetivo? Como mencionamos, as pessoas entendiam de forma diferente Jesus. Tinha aqueles que eram judeus, que eram tradicionais, que aceitaram o Cristo, eles saíram, aliás, foram expulsos, porque aceitaram o Cristo, foram expulsos do grupo dos judeus, aceitaram o Cristo, só que eles entendiam que para aceitar o Cristo, tinha que ser circuncidado, e também tinha que seguir todos os mandamentos do povo hebreu. Eram os mais ortodoxos. Tinha outros que eram mais maleáveis, falavam: não, para aceitar o Cristo não precisa ser do povo hebreu, basta aceitar os ensinamentos dele. Tinha outros que já aceitavam o Cristo, mas continuavam aceitando os seus deuses. Aceitavam o Deus do Cristo, mas misturavam com a sua cultura. Tinha pessoas que achavam que Jesus
não foi crucificado. O corpo dele era um corpo perispiritual. Essa ideia que vem de Rosteng também, trazido para nós, né? Porque foi um contemporâneo de Kardec, não é ideia de Rosteng, isso daí já tinha antigamente. Tinha pensamentos na Idade Antiga que achavam que Jesus tinha um corpo perispiritual. Ele não nasceu de Maria, ele não nasceu, não era concebido. Então tinha vários pensamentos. E para a Igreja Católica acabar com isso e uniformizar, eles falam, olha, é o seguinte, Jesus é Deus, ele realmente nasceu da Virgem Maria, que ela é virgem, só que ele nasceu, ele é Deus encarnado, e ele tem, então é Deus e o Espírito Santo. Que o Espírito Santo aqui está envolvido nessa trindade. E vai ser aceito assim. Isso foi imposto. Mas como entender isso de forma racional? Santo Agostinho traz uma resposta brilhante aqui, porque ele traz, e lembra que ele falou que a fé precede a razão? Tem coisas que nós temos que trabalhar só na fé. Não dá, o nosso racional é limitado para entender esses valores. É limitado. Só que a nossa cultura, ela mescla a nossa religião. Ela modela a nossa religião. Só que a religião também modela os nossos costumes. E aí existe uma simbiose entre a nossa cultura, o que nós entendemos como religião e como nós caminhamos. Porque essa religião que professamos, que adotamos para ser o nosso entendimento de mundo, ela nos modela, ela direciona os nossos passos. Aqui, Santo Agostinho, ele traz esse conceito da trindade, e como eu mencionei logo no começo, aquela frase da Legião Urbana, quando eu estava frequentando também Igreja Católica, jovem, eu nunca me relacionei, nunca tive essa reflexão sobre a trindade, nunca botei em questionamento, porque eu acho que eu também nunca teria uma resposta mais direta, mas também nunca tive essa reflexão. Só que numa música da Legião Urbana, Índios, tem um trecho lá que eu achei fabuloso. E na época me trouxe essa reflexão filosófica. Olha como nós buscamos a filosofia em situações simples. Numa música, num quadro, numa conversa com um amigo, numa conversa com um professor. Olha como a filosofia pode ser desenvolvida em qualquer ambiente. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Que maldade! Então deixaram um Deus tão triste. Que louco, né? Porque mataram Jesus, crucificaram o Deus e aceitamos depois Ele como Deus. Deixamos esse Deus triste. Como entender que esse Deus, que o povo hebreu falou que era um, esse Deus era um, e Jesus continua falando, Ele é um, Ele é Pai, mas Ele é um, Deus. E para o povo hebreu isso é muito forte, tanto que a reflexão que eles fazem hoje, que eles não conseguem aceitar de modo algum, é essa trindade. Eles não aceitam, eles não concordam. Então para eles o Deus do católico não é o Deus que eles aceitam, mas Jesus traz o mesmo Deus, o Deus que o povo dele trouxe, Abraão, Moisés, os profetas, ele também traz. Ele só simplificou e falou, chama esse Deus de Pai, porque Ele é amoroso, Ele perdoa. É a lei do amor que eu vim trazer para vocês, a lei do amor. Quer entender Deus? Ama o próximo, que você vai entender e vai contemplar esse Deus, porque eu e o Pai somos um. Eu contemplo o Pai, eu já entendo o Pai porque eu entendi a lei do amor. Ele trouxe isso para nós. Só que as diversas culturas, as diversas religiões envolvidas na época, as diversas mesclas, acabaram trazendo esse Deus que hoje se torna até uma trindade, né? Não é mais aquele Deus único. É difícil entender isso. Imagina explicar isso para um índio, como é na música do Renato Russo. Você chegar para um índio e falar que o meu Deus é três. Ué, mas não é um Deus? É, mas ele é três. Imagina explicar isso para outros povos.
Quando nós trazemos essa cultura, nós podemos acabar com outras culturas. Como, por exemplo, aconteceu com esse povo aqui, os vikings. Os vikings. Quando eles tomam contato, no século 8, 9, 10, com a cultura cristã, a princípio eles não entendem a cultura cristã. Eles não conseguem entender um Deus que é um Deus fraco, que deixa ser crucificado. Só que Deus é esse. Eu cultuo o Deus Odin. Meu Deus é Odin, Deus guerreiro. E sabe por que esses vikings, esse povo que era considerado bárbaro, mas eles tinham uma cultura fabulosa. Sabe por que eles eram guerreiros excepcionais? Porque para eles, morrer em batalha era glorioso. Desde pequeno, um jovem já queria ir para a batalha. Ele não conseguia nem levantar a espada, mas ele já queria vir arrastando para ir para a guerra. Por quê? Porque ele queria morrer em batalha. Porque quem morre em batalha vai para Asgard, que é como se fosse o paraíso para eles. E vai habitar Valhalla. Valhalla, que é um jantar ao lado de Odin. Porque Odin manda as valquírias ir pegar os corpos dos que morreram em guerra para celebrar junto com ele em Valhalla. Então olha como esse povo entende Deus e olha como eles se relacionam com a sua cultura, está associada diretamente a esse valor de confronto, de batalha. Eles não temem a batalha. Faz uma reflexão se colocarmos nós agora aqui num campo de batalha. O Mário vai falar, não posso matar. Ele é meu irmão. Ele está do lado oposto, mas é meu irmão. A minha cultura fala que nós somos todos irmãos, Deus do único Pai. E nós temos que amar o próximo, né? Imagina como você vai para uma guerra. Com essa reflexão, que a sua religião, a sua crença, a sua cultura traz. Ao contrário deles, que tinham um Deus, Odin, um Deus guerreiro. Mas quem assistiu Vikings, que é uma minissérie que passou, acho que na Fox, mas está no Netflix também. Essa minissérie é fabulosa, porque ela demonstra que a todo momento, esse choque de culturas. E um dos vikings, o principal deles lá, o Ragnar, quando ele chega e ele entra no mosteiro, ele sequestra um padre e ele leva. E ele chega para esse padre, quando ele volta para a sua terra, fala, me ensina a cultura cristã. Eu quero aprender com você a cultura cristã. E é tão interessante esse envolvimento, que ele se torna cristão. Ele continua viking, mas ele andava com crucifixo. E o padre se torna viking, porque as culturas se mesclam. Porque teve uma hora que ele teve a oportunidade de voltar para a cultura, porque eles vão atacar uma região lá, e ele consegue escapar. Ele podia ficar morando de novo na Europa, lá na cultura católica, mas ele volta para o povo viking, porque ele se apaixona pela cultura do povo. Olha como o entendimento que nós temos de Deus está diretamente ligado com o nosso dia a dia, com o nosso envolvimento com o próximo, com a nossa sociedade. Eles tinham o entendimento desse Deus guerreiro e não conseguiam entender um Deus que se deixa crucificar. Não é? Um Deus que veio trazer a lei do amor. Nós conseguimos entender, eles não. Mas essa cultura acabou, porque em determinado momento eles tiveram que através de conflitos políticos, um dos reis, para conquistar, porque o povo viking era formado por diversos povos, para eles conseguirem conquistar os povos que eles guerreavam entre si, um deles acaba se associando à Inglaterra e se torna cristão. E ele acaba transformando todo o seu povo também em cristão. E aí essa cultura foi acabando. Hoje nós não temos mais nenhum descendente do povo viking. Fica assim um resto de cultura em alguns países dessa região aqui, na Dinamarca, na Finlândia, na Islândia, mas muito pouco. Ficou essa cultura desse povo, fabuloso, que tinha um Deus diferente do nosso, mas era um Deus que guiou o pensamento
filosófico deles, para serem esses grandes navegadores, esses grandes pescadores, esses grandes guerreiros que foram o povo viking. Dando continuidade na Europa, já indo para o século 12, 13, a Europa está numa época aqui que nós chamamos de escolástica. O que é escolástica? Os padres já desenvolveram toda uma cultura cristã católica, e agora é hora da gente criar o que? Escolas. Então a escolástica significa aquele que pertence a uma escola. E na escolástica nós temos, fundamentalmente aqui, Tomás de Aquino. Temos diversos pensadores filosóficos da escolástica, mas aqui vamos trazer Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele foi um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores, dominicana. Suas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia do período escolástico. Ele, diferente de Santo Agostinho, que se utilizou do pensamento de Platão, que estava associado ao mundo das ideias, aqui ele se associa ao pensamento de Aristóteles, que trabalha no sensível, trabalha no nosso plano aqui. Então, o filósofo cristão distingue 5 vias, se baseando no pensamento de Aristóteles para explicar tudo o que está à sua volta. Ele distingue 5 vias para caracterizar os conhecimentos e provar a existência de Deus. Olha o pensamento, diferente de Santo Agostinho, que se utiliza das ideias, do pensamento filosófico para entender Deus de uma forma ideológica, Tomás de Aquino traz no nosso sensível, no que nós conseguimos contemplar do que está à nossa volta. Por exemplo, o primeiro motor imóvel, a primeira causa eficiente, o ser necessário e ser possível, os graus de perfeição e o governo supremo. São as 5 vias que ele define na sua filosofia para nós entendermos Deus. O que é o primeiro motor imóvel? O universo não está se movendo? O universo não está em constante movimento? Quem que movimentou o universo? Tudo que se move é movido por alguém. Quem que moveu esse universo? Deus. Deus. Esse primeiro movimento foi Deus. Primeira causa eficiente. Todas as coisas que existem no mundo não possuem em si mesmo a causa eficiente de sua existência. Elas têm que ser criadas. Por exemplo, se existe o relógio, naturalmente existiu o relojoeiro. Já escutaram isso em algum lugar? Doutrina espírita, né? Outro item, ser necessário e os seres possíveis. Tudo que existe agora pode deixar de existir. É preciso admitir que um ser deu existência às coisas. Olha a reflexão que ele faz. Tudo que está à nossa volta pode deixar de existir. Pode. Por exemplo, eu existo. Mas por que eu existo? Porque meus pais me conceberam. E por que meus pais existem? Porque eles foram concebidos. Mas nós podemos deixar de existir? Sim, podemos. Só que se nós começarmos a retroceder, existe algo que deu existência a todas essas coisas que hoje existem. E para a definição de Tomás de Aquino, esse ser é Deus. Grau de perfeição. Quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos que há diversos graus de perfeição nos seres. Uns mais perfeitos, mais em determinada situação, outros menos perfeitos em outras, mas nós analisamos de uma forma geral diversos graus de perfeição. Mas aí vem a reflexão de Tomás de Aquino. Deve existir um ser
que tenha um padrão máximo de perfeição. Este ser, para ele, é Deus. E o último item, que é o governo supremo, fazendo uma reflexão aqui com esse quadro numa sala de aula. Imagina se nós deixarmos os alunos sem um professor, sem alguém que oriente, que coordene, que coloque regras nesta sala de aula. Ela vai se tornar um caos, que cada um faz o que acha correto, cada um faz o que acha que deve fazer, e não se cria uma ordem. Aí está lá um professor para pôr ordem nesta sala. A reflexão que Tomás de Aquino faz é: existe uma ordem no universo. O universo, ele tem um encadeamento, uma ordem. Cada coisa cumpre a sua função no universo. Não se chega à ordem pelo acaso ou pelo caos. O caos não cria ordem. Existe um ser inteligente que dispôs o universo na forma ordenada. Quem é esse ser? Que colocou o universo numa forma totalmente ordenada como nós conhecemos. Os oceanos nos seus lugares, as estrelas nos seus lugares, os planetas, tudo numa ordem perfeita. Quem é esse ser? Só pode ser Deus. Então, perceber o que ele demonstra, através de tudo que está à nossa volta, no que é sensível, que nós podemos relacionar e racionalizar por tudo que está à nossa volta, ele consegue explicar a existência de Deus. Tomás de Aquino, grande pensador desta época que nós consideramos aí a escolástica. Mas, analisando essa frase aí, em todo o universo, nada existe de mais parecido com Deus do que o silêncio. Essa frase não é de Tomás de Aquino. E agora nós trazemos um outro pensador, que nós estudamos numa aula específica no curso de teologia, que é o mestre Eckhart. Ele traz uma teologia mística. E qual o objetivo de trazer mestre Eckhart para a nossa conversa aqui? Porque, para entendermos que no próprio seio da Igreja Católica, existiam diversas formas de pensamento. Os padres, os frades, os bispos, eles pensavam de forma diferente. Eles tinham filosofias que eles entendiam ser importante e tentavam colocar para entender Deus, entender como eles deviam se direcionar com os fiéis. Então tem diversas filosofias dentro da igreja. E uma delas é essa filosofia, que a gente chama de filosofia mística, que é diferente da de Tomás de Aquino, que é diferente da de Santo Agostinho. Porque para o mestre Eckhart, que era um frade dominicano, que ficou famoso por esse misticismo cristão, para ele, nós não conseguimos contemplar Deus pela razão, pelo entendimento. O homem não tem essa potencialidade de entender Deus. Nós só conseguimos entender Deus como ele menciona lá. Em todo o universo, nada existe mais parecido com Deus que o silêncio. Nós conseguimos contemplar Deus apenas, sentir, mas não racionalizar essa existência de Deus. Ele traz esse misticismo cristão. Ao longo da história, ele foi um pouco mal interpretado. Teve diversas interpretações ambíguas, que ora o tornou um escolástico, ora um tomista, e ora como sendo um precursor da reforma protestante, que já estava também se desenvolvendo, como nós vamos falar aqui. Ele traz Deus num conhecimento místico, explicando que a sublimidade de Deus não se enquadra em nenhuma categoria que nós podemos racionalizar. Para ele, Deus é incompreensível ao entendimento humano. Nós podemos ter uma aproximação através de dois conceitos, que ele define esses conceitos como o conhecer divino e o ser divino. É simplesmente uma explicação que ele traz, falando que Deus cria todas as coisas,
possui essência de todas as coisas. Por isso ele tem a sua existência. E ele, por estar acima do ser, que Deus pode dar ao ser às criaturas. Então, ele pode dar esse ser dele às criaturas. Então, conhecer Deus, ele antecede o ser Deus. O conhecer Deus antecede o ser. Por isso que ele fala que essa determinação é uma determinação negativa de Deus. E ele traz uma determinação positiva, que Deus é o ser. Aqui ele afirma que Deus é o ser. Se o ser fosse distinto de Deus, não existiria. Deus deve existir, pois a existência pertence à sua essência. Ele traz uma reflexão filosófica da existência de Deus, mas ele deixa muito claro que não é tentando entender os escritos sagrados e racionalizar esses escritos sagrados que nós vamos entender Deus, porque nós não temos condição de entender Deus. Quando eu entendo e quando eu percebi, nós tivemos contato com essa aula no Teologia, a gente faz reflexões, né? Quando a gente pergunta para um espírita, você sabe o que é Deus? O que é Deus? Naturalmente ele enche o peito. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Estudou o livro dos Espíritos. Tá bom. Muito bom. Mas explica melhor, o que é essa inteligência suprema? Não, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso eu já entendi. Me explica melhor essa inteligência suprema que é a causa primária de tudo. Aí começa a dar uma tela branca. Por quê? Para isso, precisa filosofar, precisa ampliar os conceitos. Não estou falando que o que a espiritualidade nos trouxe está equivocado, está certíssimo. Eles resumiram. Inteligência suprema. Nós somos inteligências aí, né? Todos nós temos a nossa inteligência. Nós já vamos daqui a pouco trazer um filósofo que discutiu isso. Mas o que é essa inteligência suprema? Que é causa primária, cria tudo. Olha como é profundo isso daí, né? É difícil entender. Por isso que a gente fica basicamente no inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, aí entendemos os atributos de Deus e paramos aí. É imutável, né? Infinito. Por quê? Porque é difícil entender Deus, não é simples. Nós só conseguimos entender Deus, como o próprio mestre disse, quando nós chegamos na perfeição, quando nós vamos buscando essa perfeição. E a cada reencarnação, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo um tiquinho mais, né? Aprendendo, e aí nós vamos nos aproximando de Deus, porque aí nós vamos conseguindo compreender essa inteligência suprema. Como o mestre disse, eu compreendo, eu e o Pai, somos um. E aí foi mal interpretado, né? Ele é Deus, ele falou que eu e o Pai somos um, ele é Deus. Ele só falou que compreende Deus. Compreende. Que nós também compreenderemos um dia. Agora, se vocês entraram aqui, nesses 4 encontros, achando que iam sair daqui entendendo Deus, agora vem a decepção, não vão. Não vão, não. Mas aqui, com certeza, a gente vai sair com um montão de dúvida. Que isso que é bom. Porque aí a gente sai e começa a pesquisar livro. Começa a entender que é importante estudar filosofia. Que é importante ver outras culturas. Entender como eles pensam Deus. Né? E aí nós vamos crescendo espiritualmente. Vamos chegando a essa perfeição que estamos buscando. Agora, entender os escritos sagrados, alguns personagens dessa própria igreja entenderam que era importante esses escritos sagrados não ficarem só reservados para quem é estudioso da escolástica, mas eles deveriam ser abertos para todos. E aí entra no cenário John Wycliffe, que foi um professor da Universidade de Oxford, teólogo, reformador religioso inglês, considerado precursor das reformas religiosas. Ele é conhecido porque ele traduziu a Bíblia para o idioma inglês. E alguém que foi próximo aos seus conceitos, que nós conhecemos também, Jan Hus. E por que conhecemos Jan Hus? Porque segundo alguns relatos,
Jan Hus é uma das reencarnações de Allan Kardec. Olha que lindo. Foi um celta druida, lá do povo celta. Que cultura, que Deus que ele entendia quando era druida, quando era Allan Kardec do povo celta. Aí, no século 14, 15, vem como um reformador religioso, pensador da igreja. E mais para frente vem como o codificador da doutrina espírita. Olha que desenvolvimento, que evolução. Trabalharam para que essa cultura, este entendimento de Deus, dos escritos sagrados, fossem para todos. Eles foram precursores de Martinho Lutero, que trouxe a reforma protestante. Qual a importância da reforma protestante? Trouxe um Deus diferente? Não, não trouxe um Deus diferente. Mas aproximou Deus de todos nós. Por quê? Porque hoje todos nós temos uma Bíblia em casa. Hoje todos nós podemos fazer as nossas reflexões do que é Deus. E não escutar uma missa em latim, não entender nada e achar que temos que ir para um templo para entender Deus e para se aproximar de Deus, porque nós somos pecadores. E vários trabalhadores dessa época trouxeram esse pensamento, como por exemplo, Giordano Bruno, que foi um grande trabalhador, trouxe essa obra fabulosa, explicando que o universo é infinito. Para a época, traz uma certa complicação. Entendendo que Deus, ele traz conceitos de Deus que se aproxima de um panteísmo, que nós vamos conversar daqui a pouco, esse conceito do panteísmo. Deus associado à natureza. E aí, quando ele traz isso, a igreja não aceita, a igreja não concorda. Mas são pensadores como esse que fazem a nossa cabeça mudar, a humanidade refletir de forma diferente. Porque nessa época, entender o universo como infinito, já começa a ter uma divisão de pensamento aí, que não ocorreu só entre os cientistas, ocorreu dentro da Igreja Católica também. E nos cientistas também, já quebrando aqui pensamentos da Idade Média com pensamentos da Idade Moderna, onde nós percebemos aqui, na Idade Média, o geocentrismo, onde a Terra era o centro do mundo. Aqui, nós já temos esse pensamento heliocêntrico, onde a Terra é simplesmente uma orbe que gira em torno do Sol, e uma orbe como outras, muitas que giram em torno de outros sóis, e assim existe um universo que é infinito. Aqui, nós tiramos esse foco do Deus como centro do mundo, e aqui nós começamos a entender o homem também como parte integrante desse contexto. Aqui nós deixamos de lado esse hominis miseria, que a igreja traz como aquele homem que precisa da igreja, porque ele é um pecador, ele é um coitado, ele vive no mal, e ele precisa da igreja para se aproximar de Deus, com pouca reflexão, mas precisa se aproximar de Deus para sair desse pecado. Aqui nós entendemos o homem que transforma, o homem que pode entender Deus, pode entender o universo que o cerca e pode transformá-lo. Aqui nós já começamos a buscar entender Deus de forma diferente, não só pela igreja, não só pela cultura da teologia, mas sim pela ciência, pela arte, pelo entendimento da natureza, do mundo. Por isso que aqui começa o humanismo, o renascimento, que traz toda essa cultura do hedoísmo, dos valores que o homem deseja, dos desejos do homem, que ele tem valia, do naturalismo, entendendo a natureza que nos cerca, do classicismo, retomando os clássicos do povo grego, e do racionalismo, que aqui nós vamos discutir agora, um pouco. O homem começa a entender Deus também pela arte. Aqui a criação de Adão, de Michelangelo, trazendo um Adão que Deus está criando, mas aqui
E essa imagem, se nós estudarmos o conceito aqui, ele traz uma série de informações para nós. Alguns questionam que aqui, esse formato onde Deus está com os seus anjos, aqui tem um formato de um cérebro. E Deus está aqui abraçado com Eva. Ele está criando Adão, mas ele está abraçado, para o entendimento de alguns, a Eva, que nem foi criada ainda. E aí fica todo esse entendimento dessas obras de arte, agora buscando entender Deus pela arte do renascimento, e não da arte da Idade Média. Olha aqui, o nascimento de Vênus, retomando o classicismo da época dos gregos. E aqui, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, um desenho famoso que acompanhava as notas feitas pelo artista, lá por volta do ano de 1490, século XV. Aqui já buscando entender o homem, buscando entender a importância do homem nesse contexto. E o homem buscando entender Deus. É aqui que nós entendemos que começa a ter revoluções, como por exemplo a Revolução Científica. Um dos personagens principais aqui, Galileu Galilei, trazendo a Revolução Científica. Junto com essa Revolução Científica, a filosofia moderna. E um dos personagens que nós vamos mencionar agora, René Descartes. Um personagem fundamental, porque foi o pai da filosofia moderna aqui, considerado um dos personagens principais da filosofia moderna. E no livro Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires, que foi nosso último livro do nosso curso de férias, José Herculano Pires traz essa reflexão, que a doutrina espírita entende Sócrates e Platão como os precursores da doutrina espírita. E para José Herculano Pires, esse grande filósofo espírita, ele considera René Descartes como também precursor da doutrina espírita. Por quê? Porque simplesmente Descartes menciona que, através de um sonho, através de 3 sonhos, ele tem um contato com informações que para ele identificou como espírito de verdade. E esse espírito de verdade fala para ele que ele vai fazer uma obra que vai revolucionar todo o pensamento da humanidade. Então aqui, relatado no livro O Espírito e o Tempo, ele teve 3 sonhos. E nesses sonhos, Descartes declarou que eles lhe haviam revelado os fundamentos de uma ciência admirável. Uma espécie de conhecimento universal, válido para todos os homens em todos os tempos. O Espírito de verdade traz através de sonho para René Descartes esses conhecimentos. Essa ciência não seria elaborada apenas por ele, pois tratava-se de uma obra imensa, que não poderia ser feita por um homem só. Passado algum tempo, ele menciona aqui o Espírito de verdade, ele cria bases para o caminho da ciência moderna. E aí, 18 anos depois, escreve Discours de la Méthode, ou, traduzido, o Discurso do Método, onde ele traz ensinamentos valiosos, discutindo essa reflexão do cogito ergo sum, penso, logo existo. Eu sou um ser pensante. Eu tenho que duvidar de tudo, duvidar até da dúvida. De uma coisa eu não posso duvidar, porque eu penso. Então, se eu penso, logo eu existo. E aí ele traz a dúvida dele, toda a filosofia dele para o cogito, para o pensamento desse penso, logo existo. Mas ele traz o entendimento de Deus pela razão também. Ele explica que, de forma bem racional, no livro Discurso de la Méthode, que como nós, seres que somos finitos, seres que temos uma finitude, podemos contemplar o infinito. Como nós podemos contemplar e entender de forma racional, porque nós podemos, pela matemática, por exemplo, entender o infinito. Como nós, seres que somos finitos, conseguimos entender o infinito. Ele traz o entendimento de Deus. Somente através de Deus,
que nós já temos este germe, essa essência de Deus em nós, somente através de Deus nós conseguimos contemplar essa infinitude. Então, de modo que ele só podia ter sido incultada em mim por uma natureza que fosse verdadeiramente mais perfeita do que eu e que até tivesse em si todas as perfeições, que eu poderia ter alguma ideia, isto é, para explicar-me numa só palavra, que fosse Deus. Ele traz de forma racional o entendimento de Deus nesta obra Discours de la Méthode. Então, poderia pela mesma razão obter em mim tudo o que mais sabia me faltar, e assim ser eu mesmo infinito, eterno, imutável, onisciente, onipotente, enfim, ter todas as perfeições que podia notar em Deus. Então, ele consegue explicar Deus de forma racional em sua obra. Discours de la Méthode. Descartes. Aqui nós já percebemos uma quebra. Por qual motivo? Os racionalistas, os pensadores filosóficos da escolástica, da patrística, eles se utilizaram da razão, mas a razão deles estava baseada nos escritos sagrados, baseado só no entendimento de forma teológica, buscando explicar Deus e toda essa cultura da igreja de forma racional. Mas aqui nós estamos já buscando entender Deus pela matemática, pela ciência, pela natureza que nos cerca, estudando a physis de natureza, estudando a física, a química, a biologia. Olha como se cria aí uma divisão no pensamento filosófico, que antes estava só baseado nos escritos sagrados, mas agora o homem se entende como um ser que atua na natureza, e ele pode conceber Deus pelo pensamento e pelo entendimento do que está à sua volta, que é o entendimento da natureza. Einstein disse, questionado certa vez, um grande pensador, quando perguntaram se acreditava em Deus, Einstein menciona que ele acreditava no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe. Ele menciona, não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações do homem, não naquele Deus que pune, aquele Deus que critica. Eu acredito no Deus de Spinoza. E quem é esse Deus de Spinoza? Vamos trazer agora para o cenário contemporâneo de Descartes, Baruch Spinoza, ou depois conhecido como Benedito Spinoza, porque foi expulso da comunidade judaica que fazia parte, porque vem com esses conceitos, e aí foi expulso. Spinoza conseguiu desagradar todo mundo, porque esse conceito panteísta dele, acabou de... É ou não é, professora? Acabou agradou a nós, pensadores, mas para o meio teológico, ele conseguiu desagradar, porque ele traz um Deus muito natureza, que nós vamos discutir aqui agora. Para Spinoza, não existe uma finalidade para a existência do homem, nem para a existência da natureza. Deus não criou as coisas como para o uso dos homens, nem para agradá-lo, nem para que os homens agradem a Deus. Para de barganhar com Deus. Deus não quer isso. Porque se você barganha com Deus, você está diminuindo Deus. Olha o que ele menciona. Pensar que Deus criou as coisas com algum objetivo, como o Deus homens para lhe agradarem, é o mesmo dizer que Deus tem necessidade do agradecimento dos homens. E isso é tornar Deus imperfeito. Já pensou essa relação que nós fazemos? Já refletiram? Já filosofaram em cima disso? Falar, não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Não vou fazer isso porque é contra a lei de Deus. Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Tudo é aprendizado. É isso que ele traz. Isso que desagradou o meio teológico. Ele traz um conceito panteísta. Por que conceito panteísta? Essa doutrina,
e está no livro dos Espíritos, essa doutrina faz de Deus um ser material, que embora dotado de inteligência suprema, seria em pontos grandes aquilo que somos em pontos pequenos. Isso é o panteísmo explicado no livro dos Espíritos. Mas Baruch Spinoza, ele considera que só o mundo é real, sendo Deus a soma de tudo quanto existe. Olha como ele traz Deus, não aquele Deus fora do mundo, que fica aqui julgando, criticando, atuando em determinados momentos, mas aqui só fazendo uma reflexão como quem está de fora. Mas ele coloca Deus emanado no mundo, um ser imanente ao mundo. Então, para Spinoza, entender as leis da natureza é entender Deus. Quando entendemos as leis da natureza, naturalmente começamos a contemplar Deus. Olha como se começa a construir um pensamento aí, para esta época, que quando nós temos um entendimento dos fenômenos da natureza, nós não estamos indo contra Deus. Nós estamos simplesmente buscando entender Deus. A doutrina espírita é baseada em 3 pilares: filosofia, ciência e religião. Religião no conceito do religare, né? Não naquela coisa dogmática. Por quê? Nós entendemos que para entender o plano espiritual, para entender Deus, para entender tudo que nos cerca, nós precisamos passear nesses caminhos. Não basta tentar entender por um único caminho. Nós temos que buscar essas relações existentes entre esses caminhos, entre esses pilares. Senão nós construímos o nosso alicerce aí, do nosso pensamento, de forma equivocada. E aí, Spinoza demonstra que, entendendo as leis da natureza, nós entendemos Deus. Nesse pensamento, ele faz uma mescla aí. Ele elimina essa discussão do que é sagrado e o que é profano. Porque se Deus está em tudo, ele está no sagrado e está no profano. Olha a reflexão, olha como a igreja na época deve ter adorado escutar isso. Deus está em tudo, no sagrado e no profano, não é? E se nós fizermos uma reflexão rápida sobre isso, quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa está errada, ela é uma pessoa má. Será que ela é totalmente má? Será que ela não está num caminho de aprendizado? E ela está se equivocando, mas ela está acertando no caminho dela, no tempo dela, ela está fazendo certo. Para quem está num patamar diferente, ela está se equivocando. Mas na evolução desse ser, ele está certo. Porque Deus não está lá? Lógico que está. Estou indo pelo pensamento de Spinoza. Perfeito? É claro que nós temos um conceito espírita diferente, um pouco diferente de Spinoza. Mas temos muitas similaridades aí. Deus é a única verdadeira substância. Tudo que existe em Deus, fora de Deus, nada pode existir, pois Ele esgota todas as possibilidades existenciais. Está no livro do professor São Marcos, que nós usamos aqui, que foi ele que construiu todo esse nosso curso de filosofia espírita da casa. Está no livro dele. Olha o que ele menciona, explicando aqui que Spinoza, ele entende o mundo como natura naturans e natura naturata. O que significa isso? A natureza criadora e a natureza criada. Deus e nós. Mas tudo no mesmo contexto. Porque um Deus imanente na criação, isto é, não uma individualidade dirigindo de fora do universo, mas aquela entidade suprema, que imanente em todas as coisas, nela palpita e a mantém. Esse panteísmo de Spinoza constitui a forma mais precisa de compreensão da existência de uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Palavras do professor São Marcos. Ele menciona que esse panteísmo de Spinoza constitui a forma mais precisa do que nós compreendemos dessa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É para refletir, é para sair daqui com reflexão.
Porque ele menciona aqui que não dá para tirar Deus desse conceito. E aí ele traz a matemática para explicar, explicando que, mas tudo que deriva de Deus deve permanecer em Deus, exatamente como os ângulos permanecem no triângulo. Dá para tirar os ângulos de um triângulo? Não dá. Porque se você tirar os ângulos de um triângulo, ele deixa de ser triângulo. Se o triângulo, ele chama triângulo porque é triângulo e é 3 ângulos, tem pessoa que fez assim agora. Pessoa que nunca percebeu isso. 3 ângulos, triângulo. Se você tira os ângulos, ele deixa de ser triângulo. O mesmo conceito ele traz para Deus. Deus é um ser imanente na nossa natureza. Não dá para ver Deus fora. Conceito de Baruch Spinoza. Mas é interessante aqui que nós estamos utilizando para entender Deus matemática. Matemática. Que a maioria aqui odiou na sala de aula. Certeza. Eu nem pergunto, nem faço essa estatística de falar quem gosta de matemática, que eu me decepciono. Que levanta meia dúzia de braços aqui, o resto tudo critica. Você faz, não gosta. Porque é mal interpretada a matemática, é mal ensinada nas salas. Nós podemos explicar Deus, explicar a natureza, através dos fenômenos que ocorrem, através das fórmulas matemáticas. Se aproximar do conceito de Deus pelas formas matemáticas. E tem uma frase linda de Galileu Galilei, quando ele menciona a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Eu acho linda essa frase. Linda. Não que Deus seja um matemático, a matemática é do homem. O homem só criou, desenvolveu essa ciência para tentar chegar perto de Deus, explicar que quando eu jogo esse controle, ele vai naturalmente fazer uma parábola, eu gostando ou não, a não ser se eu jogar em linha reta e cair em linha reta. Fora isso, vai fazer uma parábola. E aí quando a gente estuda parábola, equação do segundo grau no ensino médio, a gente odeia, porque a gente não sabe para que serve. É da natureza, essa formação dessa parábola. Está na natureza isso. O homem simplesmente descobriu através da matemática. E muita gente se descobre. Muita gente descobre. E um pensador que também se utilizou da matemática para explicar Deus de forma fabulosa foi Leibniz. E eu não gostava de Leibniz quando eu fiz matemática. Porque Leibniz era rival de Newton e eu adorava Newton. Ambos descobriram junto o cálculo infinitesimal. Um por um caminho, outro por outro. E eu gostava de Newton. E eu criticava um pouco o Leibniz. Mas depois que eu fui estudar a filosofia de Leibniz, me apaixonei por ele também. Grande filósofo, grande pensador. E aqui, já que estamos falando de matemática, vamos passar um videozinho aqui. Dá para diminuir um pouco a luz? Esse vídeo, ele explica um pouco que pela matemática nós podemos entender os mistérios de Deus, da criação. Descartes falou um pouco isso. Quando Descartes traz o plano cartesiano e demonstra que todas as formas podem ser desenvolvidas através de uma fórmula, ele traz essa questão que as formas que existem no mundo podem ser por criação divina. Deus é o verdadeiro geômetra, o verdadeiro arquiteto do mundo. Aqui tem a relação trazida por Fibonacci, essa sequência numérica, que nós entendemos aqui que cria uma razão, que é o número de ouro, que nós podemos encontrar em diversos objetos da natureza. Os pintores renascentistas também se utilizaram do número de ouro. A Mona Lisa está pintada nessa razão áurea. Por isso que ela é a obra de arte mais famosa do mundo. O Parthenon está construído nesta razão áurea. Os filósofos gregos, os pensadores gregos conheciam essa lei áurea. E praticamente tudo que existe no mundo tem razões matemáticas, possui padrão geométrico. Basta nós pesquisarmos, basta nós encontrarmos.
E esse pensamento foi desenvolvido graças a pensadores como Descartes, como Leibniz, como Pascal, como Galileu, que enfrentaram a dificuldade de sua época para fazer valer o seu pensamento de entendimento de Deus. Entendendo Deus na busca de entender o que nos cerca, de entender a natureza que está à nossa volta. Sequência de Fibonacci. Essa proporção que nós encontramos na natureza, do Criador, do arquiteto divino, do geômetra divino, que é Deus. Nesse conceito que nós acabamos de demonstrar aqui, mudando o pensamento da humanidade, buscando entender Deus, não só agora pelos escritos sagrados, mas também por entender a natureza que nos cerca, vem Leibniz. E Leibniz é complexo, para a gente falar em 3 minutos. Por isso convido a todos, venham assistir a aula da Natália, venham assistir o curso de filosofia, sobre Leibniz, Pascal, Descartes, Spinoza e todos os filósofos que aqui nós discutimos, associando ao pensamento espírita, fazendo essa simbiose do pensamento do filósofo com o pensamento doutrinário, buscando entender que não tem certo e errado, tem entender, tem compreender, evoluir. Nós vamos entendendo, compreendendo, aceitando, não aceitando, mas sempre evoluindo. E Leibniz, ele traz um conceito interessante a partir dessas reflexões. Por que o universo existe? Por que as coisas existem? Aí ele traz o que ele define como o argumento cosmológico para entender Deus. De forma simples, mas bem profunda. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa, que é Deus. Aí ele menciona que isso pode ter uma contradição. Nós não podemos mencionar que a existência necessita de uma explicação. Então, como explicar a criação do universo? Como explicar a existência de Deus? Aí ele traz uma forma que as coisas, elas podem ter o caráter de necessária ou contingente. Para a explicação dele, o universo é contingente e Deus é necessário. A única explicação para a existência de um universo contingente é que sua existência repousa num ser não contingente. Contingente é que pode existir ou não. Ele menciona, este ser deve estar além do espaço e do tempo. Ser imaterial, ser imutável, para ser necessariamente existente. Ele não pode ser contingente. Ele não pode existir ou não existir. Porque senão ele seria, como todos nós, como todo esse universo. Necessariamente para ter essa criação, precisa de um ser necessário. E para ele, esse ser é Deus. É lógico que ele explica isso de uma forma muito mais profunda do que nós estamos trazendo aqui.
E ele traz um outro conceito que é fabuloso, que é o conceito das mônadas. E essas mônadas que ele traz é muito estudado pela física quântica, pela teoria das cordas. Hoje, a física quântica, estudando o átomo, entende que essa mônada que Leibniz traz, a gente pode relacionar ao átomo, ao estudo do átomo. Também podemos entender essa mônada como esses universos, que no multiverso da física quântica se colidem e formam outros universos, o conceito de multiversos. Esses universos podem ser mônadas, mas Leibniz traz um conceito interessante, e mônada, a explicação para mônada, é um conceito chave para a filosofia de Leibniz, que significa simples, do grego que se traduz único, simples. Então essa mônada, esse conceito de mônada que ele traz, ele fala que existe diversos tipos de mônadas, e também existe uma hierarquia entre as mônadas. Ele até explica que a nossa alma é uma mônada. A nossa alma é uma mônada para o entendimento de Leibniz. E ele explica que nessa hierarquia das mônadas, existe uma mônada suprema, superior. No cimo absoluto das pirâmides das mônadas está Deus, a mônada absoluta e infinita. Também retirado do livro do professor São Marcos. Aqui ele traz o conceito de Deus, entendendo Deus como a mônada absoluta, nessa hierarquia das mônadas. Aqui o conceito é superficial, mas já dá para a gente entender que ele traz também o entendimento de Deus através do livro dele, que ele explica esse conceito das mônadas. Leibniz. Trouxemos Leibniz, trouxemos Descartes, trouxemos Spinoza, trouxemos Santo Agostinho, trouxemos vários filósofos, pensadores, Tomás de Aquino, alguns no seio da Igreja Católica, outros pela ciência, saindo dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos do povo hebreu, tendo aquele Deus único, que esse Deus único que era só do povo hebreu, Jesus traz um Deus único, mas um Deus para todos, o Deus amor, e pede para nós amarmos, para nós nos amarmos e entendermos que somente através da nossa evolução, buscando a perfeição, que nós vamos entender Deus. E aí vem a igreja, e vem a filosofia da Idade Média, e tenta entender esse Deus, e aí esse Deus também é entendido pela Idade Moderna, pelos pensadores do racionalismo, e assim nós vamos evoluindo, assim nós vamos chegando para a Idade Contemporânea, que vai ser a aula seguinte, Espiritismo e as religiões atuais. Absorvendo tudo isso que já se falou, tudo isso que já se construiu, nós vamos gradualmente buscando entender Deus. No nosso processo evolutivo, nós vamos buscando nos aproximar de Deus. Não naquela criação de Adão, mas através das constantes reencarnações, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, vamos aprendendo, vamos evoluindo, vamos nos tornando seres mais próximos da perfeição. E aqui, todos esses grandes avatares que, amando do Cristo, vieram para esse plano, trazer cada um na sua especialidade, o entendimento de Deus, o entendimento de mundo, e trazendo a máxima do Mestre, que é: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Nós estamos aqui buscando a nossa perfeição, buscando entender essa lei do amor. E aqui, também trago para fechar, novamente, os filósofos que utilizava quando tinha 14 anos de idade, mas ficaram marcados na minha vida. Legião Urbana, que na música Perfeição, mencionam que: venham, porque o meu coração está com pressa, quanto a esperança está dispersa. Só a verdade, o Espírito da verdade, que veio para Descartes, veio para Kardec, só essa verdade que o Cristo trouxe, ela nos liberta.
Chega de maldade e dessa ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça. Venha, porque o que vir para nós será perfeição. Muita paz a todos.